Este é um programa protegido por direitos autorais. Sua reprodução é proibida. E o tradutor chorou. Doug Wead. Henry, when I was in college, I had this professor. Quando eu estava na faculdade, eu tinha esse professor He said, life is one big piece of pie. que falava que a vida é uma grande torta, There's just so much resources. que está em recursos limitados. If you take a big piece of pie for yourself, Se você pegar um pedaço grande dessa torta para você, you're denying someone else. você está deixando que outras pessoas não tenham esses recursos. You're either a giver or you're a taker. Ou você é um doador, ou você é uma pessoa que pega. And if you take too much, E se você pegar demais, then you're taking from someone else. aí você está pegando dos outros. He said, the only way you can be successful Ele falava que a única maneira com que você pode ter sucesso is to step on other people to get to the top. é pisando em outras pessoas até o topo. I believed it. Eu acreditei. Then I got out into the real world. E aí eu saí para o mundo real. Life wasn't that way. E a vida não era bem assim. I met artists Eu conheci artistas who were very successful, que tinham muito sucesso. and they didn't take, E eles não pegavam, they gave. eles doavam. They gave to the world texture, color we would never see without them. Eles doavam para o mundo telas e cores que a gente nunca poderia ver se não fosse eles. I met musicians that didn't step on other people to get to the top. Eu conheci músicos que não pisavam em outras pessoas para chegar ao topo. They weren't takers, they were givers. Eles não eram pessoas predadoras, eles eram doadores. And they were giving the world sounds and melodies and rhythms we'd never hear or feel without them. E eles estavam doando para o mundo cores, músicas e ritmos que a gente nunca conheceria se não fosse eles. I met business people who were successful. Eu conheci pessoas do mundo dos negócios que tinham sucesso, They were givers, they weren't takers. que eram doadores e não eram predadores. They did not succeed at the expense of someone else. Eles não tinham sucesso pisando em outras pessoas. I learned that when I buy a television set, Eu aprendi que quando eu comprava um televisor, I'm not taking it away from a poor man. eu não estava tirando ele de uma pessoa pobre. I learned that I'm part of a great cycle in free enterprise. Eu aprendi que eu era parte de um grande ciclo na livre iniciativa. And if enough people buy television sets, E se um número suficiente de pessoas compram um televisor, the price will drop o preço cai, and drop e cai, and drop. e cai. And someday, E algum dia, the poor man will own a television set. uma pessoa pobre vai conseguir comprar um aparelho de televisão. No king in the 18th century had a television set. Nenhum rei no século XVIII tinha um aparelho de televisão. I learned that my professor was wrong. Eu aprendi que aquele meu professor estava errado. Yes, there are some natural resources that have limits, yes. Sim, é verdade que alguns recursos naturais têm limites. But life is not a one big piece of pie. Mas a vida não é um pedaço de torta. Life is a kitchen. A vida é uma cozinha, And then you can make another pie, onde você pode fazer uma outra torta. and another pie, E mais uma torta. and another E pie. mais uma torta. Productivity A produtividade feeds the world. semeia o mundo. When I was in school, Quando eu estava na escola, some of us students would go through the cafeteria line, Henry. alguns dos alunos passavam pela fila da lanchonete. We'd take a plate and put it on our tray. A gente pegava com a bandeja o prato, punha na bandeja. And we would take no food. E a gente não pegava nenhuma comida. And then we'd sit down at the table in front of our empty plate. E a gente sentava ali na cafeteria com o nosso prato vazio. We were making a statement to all the other students. A gente estava fazendo um protesto para todos os outros estudantes. Day after day we made this demonstration. Dia atrás de outro dia a gente fazia esse tipo de demonstração. Look at us. Olhem pra gente. We're not eating. A gente não está comendo. If you wouldn't eat lunch, Se você não comesse o seu almoço, just give up one meal, se você desistisse de pelo menos uma and the refeição, whole world could eat. aí todo o resto do mundo poderia comer. How can you eat Como é que você pode comer when half the world is starving to death? enquanto metade do mundo está morrendo de fome? And so we sat in front of our empty plates. Então a gente ficava ali sentado em frente ao nosso prato vazio. It was great theater, I'll tell you. Era um grande teatro, eu posso falar. Now it was easy to do, really, E era fácil de fazer, na verdade, because the food wasn't that good at the cafeteria at school. porque a comida realmente não era muito boa naquela lanchonete da escola. I mean, we're not talking about feijoada or something like that. Quero dizer, a gente não está falando de feijoada ou qualquer coisa assim.
But I learned something. Mas eu aprendi uma coisa. When I got out into the real world, I learned something. Quando eu saí da faculdade para o mundo real, eu aprendi uma coisa. Empty plates won't feed hungry people. Que pratos vazios não vão alimentar pessoas com fome. Tears won't feed hungry people. Lágrimas não vão alimentar pessoas com fome. A broken heart won't feed hungry people. Um coração partido não vai alimentar pessoas com fome. Slogans won't feed hungry people. Slogans não vão alimentar pessoas com fome. Demonstrations won't feed hungry people. Protestos não vão alimentar pessoas com fome. Good intentions won't feed hungry people. Boas intenções não vão alimentar pessoas com fome. Somebody's got to work. Alguém tem que trabalhar. Somebody has to produce. Alguém tem que produzir. Somebody has to plant. Alguém tem que plantar. Somebody has to harvest. Alguém tem que semear. Somebody has to dig ditches and get the water to the plants. Alguém tem que fazer com que a água chegue até as plantas. Somebody has to build dams to keep the floods away from the plants. Alguém tem que construir barreiras para impedir a enxurrada de atingir as plantas. You can have conferences and you can talk about pesticides. Você pode fazer conferências e falar sobre pesticidas. Somebody has to use some pesticides or the food is full of worms. Mas alguém tem que sair e usar esses pesticidas, senão a comida não vai existir. It takes work to feed hungry people. Leva trabalho para alimentar pessoas com fome. You have to do something. Você tem que fazer alguma coisa. Not empty plates. Não só pratos vazios. Work. Trabalho. There's a Jewish proverb. Tem um provérbio judaico It says this: que fala assim: where there is no cattle, aonde não existe gado, the barn is clean. o estábulo está limpo. It's true. É verdade. If you have no chickens, Se você não tem galinhas, if you have no pigs, se você não tem porcos, if you have no cattle, se você não tem gado, look how clean your barn is. olha que limpo que fica o seu estábulo. We have critics. A gente tem críticos They criticize other people's movies. que eles criticam a conduta das pessoas. And they sound so brilliant. E eles parecem tão brilhantes. And they make no movies themselves. E eles não produzem nenhum tipo de filme. They criticize books. Eles criticam livros. They criticize art. Eles criticam arte. But they produce no art themselves. Mas eles não produzem nenhuma arte eles mesmos. And they sound so brilliant. E eles parecem tão brilhantes. Of course they're brilliant. Claro que eles são brilhantes. Their stable is clean. Their barn is clean. O estábulo deles está limpo. They haven't done anything. Eles não fizeram nada. It's clean. Está limpo. There are people who live that way. Tem pessoas que vivem dessa forma. They're afraid they're going to make a mess. Eles têm medo que eles vão fazer uma bagunça. There are young people who won't get married. São pessoas jovens que não vão se casar. They say, maybe it will end in divorce. Eles pensam, talvez depois acabe em divórcio. And so they don't get married. Então eles não se casam. Because maybe it will end in divorce. Porque talvez acabe em divórcio. It's not logical. Não é lógico. They're divorced before they get married. Eles estão se divorciando antes de se casar. There are people who won't invest. Tem pessoas que não vão investir. Maybe the price will come down. Porque talvez os preços caiam. They won't sell. Eles não vão vender. Maybe the price will go up. Porque talvez o preço suba. And so they sit. Então eles ficam sentados. And people become wealthy. E pessoas se tornam ricas. Because they make decisions. Porque eles tomaram decisões. Because they live. Porque eles viveram. And they sit. E eles sentaram. In fear. Em medo. They won't fall in love. Eles não se apaixonam. Because maybe I will get my heart broken. Porque talvez eu fique com o coração partido. And so their barn is clean. Então o estábulo deles está limpo. It's empty. Está vazio. They're doing nothing. Eles não estão fazendo nada. Let me tell you something. Deixa eu falar uma coisa. If you live, se você viver, if you love, se você amar, if you buy, se você comprar, if you sell, se você vender, if you do something, se você fizer alguma coisa, if you have a farm that's productive, se você tiver uma fazenda que é produtiva, if there are chickens and pigs and cows, se as suas galinhas, os seus porcos e seu gado, your barn is going to be a mess. O seu estábulo vai estar uma bagunça. You're going to make mistakes. Você vai cometer erros. There'll be some pain. Vai haver dor. But there is no profit in an empty barn. Mas não existe lucro nenhum num estábulo vazio.
Yes, you'll make mistakes. Sim, você vai cometer erros. If you get out there and do something with your life. Se você sair lá fora e fizer alguma coisa da sua vida. But God didn't create you to sit. Mas Deus não criou você para ficar sentado. He created you to do. Ele te criou para produzir. God didn't create you to watch television. O Deus não te criou para você assistir televisão. God created you to be on television. Deus criou você para estar na televisão. You know, when I got in the business, sabe, quando eu entrei no negócio, I'd hear these terms like winners, losers. Ooh, I didn't like that. eu ouvi esses termos como vencedores e perdedores e eu não gostava disso. I thought, how dare they call someone a loser? How do they know that person's life? Eu pensava, como eles se atrevem a chamar algumas pessoas de perdedores? O que ele conhece dessa pessoa? How can they say, here's a winner, here's a loser? Como é que eles podem dizer, aqui está um vencedor, aqui está um perdedor? You know what, Henry? Sabe de uma coisa, Henry? I've begun to appreciate those terms, winners, losers. Eu comecei depois a respeitar essas palavras, vencedor, perdedor. Tonight, I fly to Dallas, Texas. Hoje à noite eu vou voar para Dallas, no Texas. I want the pilot who flies my plane to be a winner. Eu quero que o piloto que vai pilotar esse avião seja um vencedor. When I need a lawyer, quando eu preciso de um advogado, I don't want a loser. Eu não quero um perdedor. I want a lawyer who's a winner. Eu quero um advogado que seja um vencedor. When I want a doctor, quando eu quero um médico, I don't want a loser. Eu não quero um perdedor. I want a winner. Eu quero um vencedor. When my football team goes out onto the field, quando meu time de futebol vai a campo, I don't want a loser. Eu não quero um perdedor. I want a winner. Eu quero um vencedor. How would you like to give your little girl to a surgeon who didn't know the difference between winning and losing? O que você acharia de levar a sua filha num cirurgião que não soubesse a diferença de vencedor e perdedor? How would you like to have a surgeon who says, well, I'm not God, all I do is cut, who knows? O que você acha de falar com um cirurgião que ele fale assim, eu não sou Deus, tudo que eu faço é cortar e pronto. I'd say, well, you can cut somebody else, I'm taking my daughter somewhere else. Eu ia falar, bom, você pode cortar outra pessoa, eu vou levar minha filha em outro médico. Give me a surgeon who has an ego. Me dê um cirurgião que tenha um grande ego. Give me a surgeon who wants to be on the cover of a national magazine. Me dê um cirurgião que queira aparecer na capa da revista nacional de medicina. Give me a surgeon who, if he makes a mistake with my little girl, he won't sleep for 3 months. Me dê um cirurgião que, se fizer um erro com a minha garota, não vai conseguir dormir por 3 meses. I want a winner. Eu quero um vencedor. I want my children's school teachers to be winners. Eu quero que os professores da escola da minha filha sejam vencedores. I want my children to be winners. Eu quero que minha filha seja uma vencedora. And God wants you to be a winner. E Deus quer que você seja um vencedor. There's no virtue in being a loser. Não tem virtude nenhuma em ser um perdedor. You aren't dead yet. Vocês não estão mortos ainda. This is not death. Isso não é a morte. Death is something else. A morte é outra coisa. This is life. Isso é a vida. Life. Vida. Do something. Faça alguma coisa. Live. Viva. Do something. Faça alguma coisa. We all like to go back into history and study our family. Todos nós gostaríamos de voltar na história e estudar a nossa família. Where did we come from? Da onde a gente veio? Who were they? Quem eram eles? And if you look far enough, E se você conseguir olhar longe o suficiente, you'll find somebody great. você vai encontrar alguém fantástico. All of us. Todos nós. We're all the children of kings. Todos nós somos filhos de algum rei. All of us. Todos nós. Sometimes you go to your father's family. Algumas vezes você vai pela família do seu pai. And then the next generation you'll move over to the mother's family. E aí na próxima geração você muda para a família da sua mãe. And then father. E aí o pai do pai. And then mother. E aí a mãe da mãe. And you'll find a king. E você vai encontrar um rei. They're back there. Lá atrás. We all have them. Todos nós temos. The only difference between us and royalty is this. A única diferença entre nós e a realeza é essa. They go father. Eles vão pai. We go father, mother, father, mother. A gente vai pai, mãe, pai. They're back there. Eles estão lá atrás. But in the process of finding a king,
Mas no processo de encontrar um rei, or one of your great ancestors. ou algum dos seus grandes I don't know if ancestrais, you've ever done this before, any of you. Some of you have, I know. eu não sei se algum de vocês já fizeram isso, eu sei que alguém já fez. You will pass hundreds of names, Você vai passar por centenas de nomes, thousands of names. milhares de nomes, Your os ancestors seus ancestrais, who weren't kings, que não eram reis, they were peasants, que eram camponeses, slaves, escravos, thousands and thousands of slaves. milhares e milhares de escravos. That's where we came from. Daí é que a gente veio. That was most of our ancestors. Esses eram os nossos ancestrais. That's even true of royalty. Isso é a verdade até com a realeza. They go back to a king, Eles vão de volta para um rei, and laterally they pass thousands of ancestors of peasants. e do lado eles passam por vários ancestrais que eram camponeses. As you know, most people in most of the history of the world were farmers. Como vocês sabem, a maioria das pessoas na história eram fazendeiros, camponeses. Our ancestors worked the ground. Os nossos ancestrais trabalhavam o solo. They died in old age at 30. Eles morriam na antiguidade com 30 anos de idade. Their teeth looked horrible. Os dentes deles eram horríveis. Half of their children died as children. Metade dos seus filhos morriam ainda na infância. We're the children of peasants. Nós somos filhos de camponeses. This is very unusual in history, Isso é muito incomum na história. to be free, Ser livre, to be rich. ser rico, It's unusual. é incomum. Now every year you guys celebrate free enterprise. E todo ano vocês celebram a livre iniciativa. Enrique has a great sense of history, O Henrique tem um grande senso histórico. and every year we have this celebration, E todo ano a gente tem essa celebração. and we celebrate free enterprise. E a gente celebra a livre iniciativa. I guess you had it last September. Eu acredito que a última de vocês foi em setembro. You can't have free enterprise without two things. Você não pode ter livre iniciativa sem duas coisas. You must have political liberty, Você tem que ter liberdade política you must have economic e opportunity. você tem que ter oportunidade econômica. And they both have to happen at the same time. E os dois devem acontecer ao mesmo tempo. It's very rare. É muito raro. Throughout all of history, Em toda a história, it is very rare. é muito raro. Our ancestors have never experienced what we've experienced. Os nossos ancestrais nunca experimentaram o que nós estamos experimentando. For thousands of years through history, Em milhares de anos na história, free enterprise is like a candle in a dark room a livre iniciativa é como uma vela num quarto escuro, in the context of history. no contexto histórico. Even today, Até hoje em dia, in this period of renaissance of political liberty, nesse espírito de renascença da liberdade política, it is very rare. é muito raro. China is the largest nation on earth. A China é a maior nação do mundo. 1 out of every 4 persons on earth is Chinese. Uma de cada 4 pessoas na Terra é chinês. When God looks down from heaven, he sees mostly Chinese. Quando Deus olha de lá de cima, o principal que ele vê são chineses. China has the longest contiguous history of any race of people on earth. O chinês tem a cultura de maior longevidade na história. The Egyptians who built the pyramids Os egípcios que construíram as pirâmides are gone. já se foram. It is not the race that lives in Egypt Não é today. a mesma raça que vive no Egito hoje. But the Chinese who settled in that valley are still the same people. Mas os chineses que moravam naquele vale são ainda as mesmas pessoas. Now listen, Olhem, here is the largest nation on earth, lá você tem a maior nação do mundo, with a history that traces back thousands of years. com uma história de milhares de anos. And they have never, E eles nunca, ever, in all of their history, em toda a sua história, experienced one day experimentaram um dia like you have today como você tem hoje, in Brazil. aqui no Brasil. Political liberty, Liberdade política economic opportunity. e oportunidade econômica. Never. Nunca They've passed from one cruel dynasty to the next. eles passaram de uma dinastia cruel para outra. And then like a pendulum, they swung into Marxism. E aí, como um pêndulo, eles mudaram para o marxismo. There are changes. Existem mudanças. Even Amway's there. Até a Amway está lá.
But they have never experienced a day like today in Brazil. Mas eles nunca tiveram um dia como vocês têm agora no Brasil. That's the largest nation in the world. É a maior nação do mundo. Never. Nunca. I know you think your democracy is going to last forever. E eu sei que vocês pensam que a sua democracia vai durar para sempre. You've had 3 or 4 experiments with democracy. Vocês já tiveram 3 ou 4 experiências com democracia. Some of you are so young you hardly know any other way. Alguns de vocês é tão jovem que nunca vivenciaram algo que não fosse a democracia. India is the second largest nation on earth. A Índia é a segunda maior nação do mundo. If the numbers are right, there will come a day when India will be larger than China. Se os números estiverem corretos, vai chegar um dia onde a Índia vai ser maior do que a China. When God looks down from heaven, if they're not Chinese, there's a few Indians. E quando Deus olha de lá de cima e vê, bom, se não são chineses, então são hindus. They're approaching 1 billion people. Eles estão chegando em 1 bilhão de pessoas. It's hard to think of India as one nation because there's so many languages, so many cultures. É difícil pensar na Índia como uma única nação, porque tem tantas línguas e tantas culturas. There were great empires at one time in ancient history of India. Eles foram um grande império na história. The British ruled India for 100 years. E os ingleses dominaram a Índia por 100 anos. They built their capital city on a swamp. Eles construíram a capital num pântano. Calcutta. Calcutá. I wrote a book about Calcutta. Eu escrevi um livro sobre Calcutá. The rats outnumber the people 8-1. Os ratos superavam as pessoas de 8-1. India is celebrating 40 some years of political liberty. A Índia está celebrando agora 40 e poucos anos de liberdade política. Thousands of years of history. Depois de milhares de anos na história. 40 years 40 anos of political liberty. De liberdade política. But whether India was ruled by its ancient empires, mas não importa se a Índia era dominada pelo império, or its controversial Maharajas, ou pelos controvertidos Marajás, or by the British government, ou pelo governo inglês, or even in its brief period of freedom, ou nesse pequeno período de liberdade, there has been one constant. Havia uma constante, and it's never changed. Que nunca mudou. There has never been economic opportunity. Que nunca houve oportunidade econômica. A great country, India. País maravilhoso, a Índia. One of the greatest agricultural nations on earth. Uma dos países com melhor agricultura. And 99% of the people. E 99% das pessoas. Have always lived. Sempre viveu. In abject poverty. Em total pobreza. Always. Sempre. There has never been a day like this day. Nunca houve um dia como esse dia that you're experiencing in Brazil. Que você está experimentando agora no Brasil. In all the history of India. Toda a história da Índia. Never. Nunca. That's what I mean when I say free enterprise is like a candle in a big dark room. É isso que eu quero dizer quando a livre iniciativa é como uma vela em um quarto grande e escuro. I just talked about half the world. That's half the world. Eu já acabei de falar para vocês de metade do mundo. Esses dois países são metade do mundo. Half the world. Metade do mundo. I had friends come to the United States from the Soviet Union. Eu tenho amigos que vêm aos Estados Unidos da União Soviética. Until recently, the Soviet Union was the third largest nation on earth. E até recentemente a União Soviética era a terceira maior nação do mundo. And they visited the supermarkets and they visited the malls, like you have these beautiful shopping malls here in Brazil. E eles vinham lá e visitavam os supermercados e visitavam shopping centers. Vocês, aliás, têm lindos shopping centers no Brasil. They came home, they were very quiet. E eles vinham para casa e ficavam muito silenciosos. And the next morning at breakfast, nobody said anything. E de manhã, no café da manhã, ninguém falava nada. I said, is something wrong? Eles falaram, mas tem alguma coisa errada. And one of them started to speak. E um deles então começou a falar. He said, you know, we couldn't sleep last night. We talked all night. E ele falou, sabe, a gente não conseguia dormir a noite passada. A gente ficou conversando a noite toda. We have seen all these things now that we've begun to travel. A gente viu esse monte de coisas agora que a gente começou a viajar. And last night we came to this conclusion. E a noite passada a gente chegou a essa conclusão. It's too late for us. Tá tarde demais pra gente. It's too late for our children. Já tá tarde demais para as nossas crianças. But if we work very hard, mas se a gente trabalhar duro, and if our children work very hard, e se as nossas crianças trabalharem duro, there will be economic opportunity
for our grandchildren. Haverá oportunidade econômica para os nossos netos. This isn't normal. Isso não é comum. It's not normal. Não é comum. This is a candle in a dark room. Isso é uma vela numa sala escura. Make no mistake, somebody lit that candle for you. Tenha certeza que alguém vai mostrar essa vela para você. People were hauled off to jail for you. Pessoas estão trancadas em celas por você. And they didn't do that so you could watch television. E eles não fizeram isso para que você pudesse ver televisão. You have freedom to speak? Você tem liberdade de falar? Speak. Fale. You have freedom to build? Você tem liberdade de construir? Build. Construa. We could talk about Africa. A gente pode falar da África. We could talk one by one the nations of Latin America and the dictatorships of Latin America. A gente pode falar de cada nação da América Latina e das ditaduras que houveram na América Latina. We could talk about Indonesia. A gente pode falar sobre a Indonésia. A wonderful history Uma história maravilhosa that goes back thousands of que years. vai na história milhares de anos. And they will soon celebrate their 50th anniversary of freedom. Recentemente eles vão celebrar o 50º aniversário de liberdade. We could talk about the United States, A gente pode falar sobre os Estados Unidos, which was great que é um grande país, if you weren't a slave se não houvesse escravidão, or an Indian. ou com os índios. We could talk about Japan. A gente pode falar sobre o Japão. Just a few years ago, the Prime Minister of Japan publicly apologized to the women of his country. Recentemente, o primeiro-ministro japonês se desculpou às mulheres do país For the many thousands of women who were born into prostitution and had no choice about the matter. sobre tantas mulheres que nasceram na prostituição e nunca tiveram escolha. This is not normal. Isso não é normal. This day in Brazil, Esse dia no Brasil, this hot afternoon, essa tarde quente, this is not normal. isso não é normal. This is freedom. Isso é liberdade. Breathe it in. Respirem Breathe fundo. it out. Like oxygen. You don't know you got it É como oxigênio, você não percebe que tem, until it's gone. até que se acabe, Until you're choking. até que você está sufocando, Until you're dying. até que você está morrendo. You don't know. Você não sabe. It's normal É normal to you. para vocês, But it's not normal mas não é normal in history na história, or even in the world today. ou até no mundo hoje. We call our business an opportunity. A gente chama o nosso negócio de uma It's oportunidade, also a responsibility. mas também é uma responsabilidade. Do something with your Faça life. alguma coisa com sua vida. When I was in Greece, Quando eu estava na Grécia, I bragged on them. eu falava para eles. I said, "Here we are, the cradle of democracy. Eu falava, a gente está aqui onde se criou a democracia. Look what you've given to the world." Olha o que vocês deram para o mundo. And somebody pulled me off stage when it was over, Henry. E alguém me chamou para fora do palco quando acabou. They said, "Let me tell you a little bit about the history of Greek democracy." E falou, deixa eu te contar um pouco sobre a história da democracia grega. Everybody says democracy started here. Todo mundo fala que a democracia começou aqui. Let me tell you about ancient Greek democracy. Deixa eu te contar um pouco sobre a democracia da Grécia Antiga. Half of the population were slaves. Metade da população eram escravos. It wasn't democracy for them. Não era democracia para eles. The other half were women. A outra metade eram mulheres. They couldn't vote. Elas não podiam votar. They couldn't own property. Elas não podiam ser donas de propriedades. Their word was not accepted in a court of law. They couldn't testify. A palavra delas não era válida no tribunal de justiça. Elas não podiam testemunhar. When they took a national census, they didn't count women. Quando se fazia o censo, não contavam as mulheres. Yes, democracy was great in ancient Greece. Sim, democracia era fantástica na Grécia Antiga. If you were among the 25%. Se você tivesse entre aqueles 25% beneficiados. This is not normal. Isso não é normal. Breathe it in. Respirem fundo. It means nothing to you. Para vocês isso não significa nada. You don't care. Vocês não se importam. You can watch TV. Vocês podem assistir televisão. You can eat. Vocês podem comer. You can watch football Vocês podem assistir futebol. until you lose it. E falar, puxa, perdemos. Until you're gasping for breath. E até que você esteja com ânsia de respirar. You won't know what oxygen really is.
Vocês não vão saber o que o oxigênio realmente significa. But make no mistake about this. Mas não se enganem a respeito disso. This will not last. Isto não vai durar. We've had it for 200 years in the United States. A gente teve isso por 200 anos nos Estados Unidos. And Americans think it will go on forever. E lá nos Estados Unidos a gente pensou que iria para sempre. But if we've learned anything from history, mas se a gente aprendeu alguma coisa da história, if we've learned anything about human nature, e se a gente aprendeu alguma coisa sobre a natureza humana, we've learned this. A gente aprendeu isso. Alguém, someday, dia, will put out that candle. Vai apagar aquela vela. And the tyranny of the future is going to be a terrible thing. E a tirania do futuro vai ser uma coisa terrível. With computers, com computadores, with all the technology available, com toda essa tecnologia disponível. Now that will be tyranny. Isso vai ser uma coisa. Someday, algum dia, many years from now, muitos anos de agora, your descendants will come looking for you. Os seus descendentes vão estar procurando por vocês. Who lived in Brazil, que viveram no Brasil, free, livres, the giant Brazil, no Brasil gigante, the land of great resources, a terra de grandes recursos, the land of the future, a terra do futuro. You who lived in a time of free speech, vocês que viveram numa época da livre palavra, de poder falar o que quiser. Freedom to travel. Liberdade de viajar. Freedom to start your own business. Liberdade de construir seu próprio negócio. Freedom to build. Liberdade de construir. And when they find you, e quando eles te encontrarem, and they see your name, e virem o seu nome, what will they find? O que eles vão encontrar? What have you said? O que vocês falaram? What have you built? O que vocês construíram? Where have you gone? Aonde vocês foram? What did you do? O que você fez? With freedom. Porque liberdade. You know, when all through school, I got to tell you this, my teachers, they put a lot of guilt on me, like I'm doing to you. Sabe, quando eu estava na escola, os meus professores colocavam muito peso, muita culpa em cima de mim, como eu estou fazendo com vocês. My coach would sometimes say, "Weed, you can't get away with that in the real world. When you get out of here, you won't be able to do that." O meu treinador falava, Weed, quando você sair lá da escola para o mundo real, você não vai poder fazer isso. They kept talking about the real world. E eles ficavam falando sobre o mundo real. Well, I gotta tell you something. Eu tenho que te falar uma coisa. This is it. É isso, é isso. This is the real world. Isso é o mundo real. You're not in school. Você não está na escola. This is it. É isso aqui. What are you waiting for? O que vocês estão esperando? You know you can be charming. Você sabe que vocês podem ser encantadores. What are you saving it for? Mas para que vocês estão guardando isso? Are you going to be charming when you're dead? Vocês vão ser encantadores quando estiverem mortos. You know you can work hard. You've done it before. Vocês sabem que vocês podem trabalhar duro. Vocês já fizeram isso antes. What are you waiting for? O que vocês estão esperando? Are you going to work when you're dead? Vocês vão começar a trabalhar quando estiverem mortos? You know you have a great mind. Vocês sabem que tem uma grande mente, a great imagination. Uma grande imaginação. What are you waiting for? O que vocês estão esperando? Are you going to think when you're dead? Vocês vão começar a pensar quando estiverem mortos. You can be enthusiastic when you want to be enthusiastic. Vocês podem ser entusiastas quando quiserem ser entusiastas. So what are you doing? Então o que vocês estão fazendo? Storing your enthusiasm in bottles? Guardando o seu entusiasmo em garrafas? With a cork? Com uma rolha? Putting them in the wine cellar? Guardando junto com os vinhos? Here's charm. Aqui está o seu encantamento. Here's enthusiasm. Aqui está o meu entusiasmo. Here's imagination. Aqui está a minha imaginação. This is it. É isso aí. This is it. É isso aqui. Break the bottles. Quebre essas garrafas. Get them out. Deixe sair. Move. Se mexa. King David, the king of Israel, o rei Davi, rei de Israel, said life is like cut grass blowing across a field. Falou que a vida é como a grama cortada, levada pelo vento. You can smell its fragrance. Você pode sentir a fragrância. You can see it blow in the wind. Você pode ver ela voando com o vento. And it's gone. De repente já se foi. It's gone. Se foi. This is it. É isso aqui.
When I was in Hungary, it was really exciting for me, Henry. Quando eu estava com fome, eu estava realmente entusiasmado. I've now been back to Hungary 5 times. Agora voltei para a Hungria já 5 vezes. Budapest, Hungary. Em Budapeste, na Hungria. See, all of these former communist countries, I thought I would never get to see them. Todos esses países comunistas, eu pensava no passado que eu nunca iria conhecer. Because I had worked at the White House, they wouldn't let me go to those countries. Porque quando eu trabalhava na Casa Branca, eles não me deixavam visitar esses países comunistas. I guess they were afraid the KGB would kidnap me or something, you know? Eu acho que eles tinham medo que a KGB ia me sequestrar. I thought that was ridiculous, but I was prohibited. Eu achava isso ridículo, mas de qualquer jeito eu era proibido. The truth is, there was nothing I could really tell them. Mas a verdade é que eu não tinha nada para dizer para a KGB. I thought, well, if they torture me, I'll tell them how to go diamond. Bom, se eles me torturarem, eu vou ensinar eles a como chegar diamante. I'll say to the KGB commander, Eu vou falar para o comandante da KGB. Okay, I'll tell you. Ok, eu falo. Lots of tapes. Muitas fitas. Get people to functions. Traga pessoas na convenção. Edify your upline. Edifique sua linha ascendente. And sponsor. E patrocine. Not because you need more people. Não porque você precisa de mais pessoas. But because if you sponsor, it will duplicate and your people will get people. Mas porque se você patrocinar, isso vai se duplicar e essas pessoas vão patrocinar. And they'd say, E eles falaram, that can't be it. da KGB iam falar, isso não pode ser verdade. They wouldn't believe me any more than you believe us when we tell you. Eles não iam acreditar nem um pouco mais do que vocês me acreditam. I'd say, no, really, it's the truth. It's the truth, I promise. Não me torture, é verdade. But I got to go to Hungary. Mas eu consegui ir à Hungria. And I was at the first free enterprise in E eu Hungary. estava na primeira convenção de livre iniciativa na Hungria. Oh, it was wonderful. Foi maravilhoso. People would stand up in the auditorium in the middle of the speech. As pessoas se levantavam no meio do auditório durante a palestra. Someone would shout, "We're free!" E alguns gritavam, nós estamos livres! And then the whole room would explode. E todo o auditório explodia. People would stand and E as shout, pessoas ficavam de pé e Free! gritavam, liberdade! "Hungary, free!" Hungria livre! It was amazing. It sent chills down my spine. Isso é impressionante, ainda me dá arrepios lembrar disso. I told the people in that audience that I was 10 years old during the Hungarian Revolution. E eu contei para aquelas pessoas que eu tinha 10 anos de idade durante a Revolução Húngara. So I remembered it well, 1956. Então eu me lembro bem, 1956. I'll save you a lot of time. I'm 52 years old, okay? E eu vou economizar o tempo de vocês para fazer conta. Eu tenho 52 anos de idade. I was a little 10-year-old boy watching on television. E eu tinha 10 anos de idade vendo televisão. And the commentators were saying, this is terrible, what are they doing? E os comentaristas falando, isso é terrível, o que eles estão fazendo? There were students in the street. Tinham estudantes nas ruas. And there were workers running through the streets. E tinham trabalhadores correndo pelas ruas. And here were Soviet tanks, they were fighting tanks. E tinham tanques soviéticos, eles estavam lutando contra tanques. And the commentators on TV and the radio were saying, this is terrible because they can't win. Why are they doing this? E os comentaristas de TV falavam, mas isso é terrível, eles nunca vão vencer. Por que eles estão lutando? They're putting us in such an embarrassing situation because there's nothing we can do. Eles estão colocando a gente numa situação embaraçosa porque não tem nada que a gente possa fazer. Harold Macmillan is not going to risk a nuclear war to go in there and help them. O Harold Macmillan, os Estados Unidos, não ia se arriscar ir lá para causar uma guerra nuclear. President Eisenhower is not going to risk a nuclear war to send troops in there to help them. O Eisenhower também não ia arriscar levar tropas lá para ajudá-los. So the Soviet troops are going to come in and they're going to crush this. Então as tropas soviéticas iam entrar e iam acabar com essa revolução. And people will die. E as pessoas iam morrer. My parents couldn't stand to watch it on TV. Os meus pais não aguentavam ficar lá vendo aquilo pela televisão. It made them sick to their stomach. Eles faziam eles passar mal. They'd go over and turn off the TV. Eles iam lá e desligavam a televisão. They didn't want to see it. Eles não queriam ver. I'd keep turning it back on. Eu ficava voltando e ligando. I thought, this is interesting. Who are these people? E eu achava isso interessante. Quem são essas pessoas? And then the Soviet army moved into Budapest. E aí o exército soviético entrou em Budapeste. And there was a miracle. E houve um milagre. A miracle. Um milagre. Young people, os jovens, old men, os velhos defeated tanks. Venceram os tanques. And the Soviets withdrew.
E os soviéticos saíram. And for 10 days, E por 10 dias, in 1956, em 1956, Hungary was free. a Hungria foi livre. And the people danced in the streets. E as pessoas dançavam nas ruas. And the restaurants opened up and gave all their food and wine free all night long. They never closed. E os restaurantes abriam e davam comida e bebida de graça durante a noite inteira sem fechar. And people sang songs they hadn't been able to sing. E as pessoas cantavam canções que elas estavam proibidas de cantar. And I was watching this on television. E eu estava vendo aquilo na TV. And the commentators were saying, it's worth. E os comentaristas falavam, valeu a pena. It will be worse now. Agora vai ser pior ainda. The Soviets will really make people suffer. Porque agora os soviéticos vão voltar e realmente fazer as A pessoas lot of sofrer. people are going to die Muita gente vai morrer for nothing. por nada. And the Soviet tanks came back. E os tanques soviéticos voltaram And they crushed the revolution. e esmagaram a revolução. There was a pirate radio station that they couldn't find. Mas havia uma rádio pirata que eles não conseguiam encontrar. And hour after hour, it appealed to the world for help. E cada hora ela ficava gritando para o mundo pedindo ajuda. It was no use because nobody could do anything. E não adiantava nada porque não tinha nada que ninguém pudesse fazer. My parents turned it off. Os meus pais desligavam a televisão. I'd turn it back on. Eu ligava de novo. I'd listen Eu queria ouvir. in several languages of the world. Em muitas línguas do mundo, They gave their appeal. eles faziam o seu apelo. And when I became older, I went to a library and I looked up what they said. E quando eu cresci, eu fui na biblioteca e procurei entender o que eles estavam dizendo. People of the world, Eles falavam, pessoas do mundo, listen to the alarm bells ringing in Hungary. escutem os alarmes tocando na Hungria. Peoples of Europe whom we once defended against the attacks of Asiatic barbarians. Pessoas que a gente está tentando defender desse ataque bárbaro asiático. Help us. Nos ajudem. SOS. SOS. People of the United States. Povo dos Estados Unidos. Help us. Ajudem-nos. People of France. Pessoas da França. Help us. Nos ajudem. People of the United Kingdom. Povo da Inglaterra. Help us. Nos ajude. And then it would start over again. E aí começava de novo. Peoples of the world, Povo do mundo. listen to the alarm bells ringing in Hungary. Escutem os alarmes de socorro tocando na Hungria. So, Henry, I'm giving this speech in Budapest Então, eu estava dando essa palestra em Budapeste to thousands of people. para milhares de pessoas. And my translator, you know, you really depend on your translator when you're doing this. Você sabe que realmente a gente depende muito do tradutor quando está fazendo essa palestra. My translator started crying. E o meu tradutor começou a chorar. He's standing there and tears are coming down the street. Ele estava lá e as lágrimas caíam pelo rosto. I'm thinking, oh, great. E eu pensei, que droga. You're not supposed to cry till I tell you to cry. Você não deve chorar até eu te falar para chorar. Not yet. Não ainda. You're supposed to translate for me. Você tem que traduzir o que eu estou falando. How can you translate for me if you stand there crying? Como é que você pode traduzir o que eu estou falando se você ficar chorando aí? They're just going down his cheeks like that. E aí as lágrimas caíam e And when it caíam. was all over, we got together E backstage. quando tudo acabou, a gente conversou ali no camarim. And my translator said, I'm so sorry. E o meu tradutor falava, mas me desculpe. Oh, I'm sorry. Desculpe. You didn't know. Você não sabia. We're the same age. A gente tem a mesma idade. You couldn't know this. Você nunca poderia saber disso. My mother worked at that radio station. Mas a minha mãe trabalhava naquela rádio pirata. And while you were listening in the United E States, quando você estava ouvindo lá nos Estados I was Unidos, at home here in Budapest listening to the same broadcast, eu estava em casa aqui em Budapeste ouvindo a mesma transmissão. wondering if my mother would come back home alive. Pensando se a minha mãe ia conseguir voltar para casa viva. And when you told that story, E quando você contou essa história, the thought kept coming to my mind. aquela lembrança ficou voltando na minha cabeça. Here we are, Aqui estamos nós. those two little 10-year-old boys Aqueles dois garotos com 10 anos de idade, standing on stage in Hungary. de pé em um palco aqui na Hungria, Free Hungary. livres, Free em uma Hungria livre, Hungary. livre, Free. Hungria livre. It's rare. É raro, It isn't normal. não é comum, It won't last não forever. vai durar para sempre. Brazil, Brasil, giant. gigante, Future, futuro,
Even your national anthem talks about the future. Até o seu hino nacional fala sobre o futuro. The future mirrors your greatness. O seu futuro espelha a sua grandeza. My dad came back from Brazil in 1955. O meu pai voltou do Brasil em 1955. He told me Brazil is the future. E ele me falava, o Brasil é o futuro. Someday Brazil will feed the world. Algum dia o Brasil vai alimentar o mundo. Someday it will be the largest nation maybe in the world. Algum dia talvez seja a maior nação do mundo. It has the resources. Tem os recursos. And its greatest resource is its people. E o seu maior recurso são suas pessoas. Do something. Faça alguma coisa. Do something. Faça alguma coisa. My little girl's so cute. A minha filhinha é tão gracinha. The other day she had a dress on and my wife said, "You can't have that dress." Outro dia ela estava com um vestido muito bonitinho e a minha esposa falou, você não pode usar esse vestido. That dress is for Easter. Esse vestido é para Páscoa. My little girl said, "Why does Easter get my dress?" E a minha garotinha respondeu, por que a Páscoa vai usar o meu vestido? I promised I'd take my kids to see a basketball game. The Phoenix Suns play the Chicago Bulls. E eu prometi para as minhas filhas que eu iria levar elas num jogo de basquete. Is it today? Is it today? No, not yet. E ela perguntava, é hoje? É hoje? Eu falava, não. When do we get to go to the game? E ela perguntava, quando que a gente vai ir no jogo? And finally I said, okay, it's tomorrow. E aí um dia eu falei, tudo bem, é amanhã. We're going to go to the game tomorrow. A gente vai ir pro jogo amanhã. We were driving to the game. E aí então a gente estava indo de carro pro jogo. My little girl said, E a minha garotinha perguntou, is today tomorrow? será que hoje é amanhã? I said, no, today's today, tomorrow's tomorrow. Não, aí eu respondi, não, hoje é hoje e amanhã é amanhã. She said, but you said we'd get to go to the game tomorrow. Mas você falou que a gente iria ver o jogo amanhã. I said, oh, yes. Aí eu falei, ah, tudo bem. Today is tomorrow. Hoje é amanhã. Let me tell you something. Deixa eu te falar uma coisa. Today is tomorrow Hoje é amanhã for Brazil. pro Brasil.